Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma reflexão e o nosso tema hoje é propósito. E aí, pelo que você tem vivido? Desde o semestre passado, Deus tem derramado algo na minha vida a respeito desse tema, propósito, e é algo que eu tenho conversado com as pessoas ao longo das últimas semanas e meses, e eu queria dividir também com vocês. Então, eu estudo medicina, estou no último ano da faculdade, e nesse último ano a gente faz bastante estágio em pronto-socorro. E certo dia, eu estava no pronto-socorro cirúrgico, quando veio um rapaz trazido pela PM, um rapaz que foi baleado. Ele se envolveu aparentemente num roubo de carros, a gente acaba não sabendo tanto, mas ele veio para o hospital, trazido pela PM, e foi direto para a sala de emergência para a gente fazer a estabilização inicial. Então a equipe começou a estabilização inicial, só que era um rapaz que tinha perdido muito sangue, estava muito instável, e aí ele teve que ir direto para a mesa de cirurgia. Então, se tratando da cirurgia, a cirurgia ela foi um sucesso, assim, O objetivo da cirurgia foi cumprido, só que ao final dela, ele começou a ter uma parada cardiorrespiratória. Então houve toda aquela movimentação, que talvez até você já tenha visto nos filmes, de fazer a ressuscitação, fazer as massagens, as compressões, e acabou que aquele rapaz ele veio a óbito. E aquele dia ficou muito marcado pra mim, porque foi a primeira vez que eu vi uma pessoa de fato perder a vida, Ele chegou com vida no hospital, e dentro de alguns instantes ele estava lá, sem vida. E aquilo mexeu muito comigo. Naquele dia, voltando para casa, várias reflexões vieram à tona acerca da brevidade da vida e diante do fato de que nós nos preocupamos e nos movemos de modo a valorizar coisas que são muito passageiras, coisas que no leito de morte elas não têm o menor valor. Então, ao ver aquele rapaz sem vida, eu não pude parar de me questionar acerca de quantas vaidades tinham no meu coração e coisas que não vão ter sentido no dia que eu partir. Então a gente percebe o quanto a gente está preocupado com talvez a nossa aparência, com o que pensam de nós, a gente está preocupado com a nossa performance, talvez a gente esteja preocupado em fazer muito dinheiro, talvez a gente esteja preocupado em vestir roupas que impressionem os outros. Mas todas essas coisas elas são absolutamente relevantes no momento da morte. Tem um versículo em Eclesiastes 7, que é o versículo 4, em que o sábio diz o seguinte: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. E desde então esse versículo tem estado muito claro no meu coração. Por quê? Porque o coração do sábio está na casa da tristeza e do luto, porque o luto, ele é como se fosse uma régua para medir se aquilo que você tem gastado a sua vida tem valor suficiente. Quando você está diante do leito e você percebe que você não leva nada dessa vida para a morte, você tem um choque, você se constrange e fala: caramba, eu estou me preocupando muito com coisas completamente passageiras. Eu estou vivendo fora de uma vida que realmente tenha valor. É interessante pensar, por outro lado, que a nossa cultura ela nos direciona para algo que é fora desse propósito de buscar algo maior para legitimar a nossa vida. E na verdade o nosso próprio coração ele se embaraça com as coisas materiais. Então por vezes muitos de nós estamos tentando dar um valor para a nossa vida. Alguns de nós estamos tentando redimir a nossa vida por meio de coisas materiais, por meio do carro, da casa, por meio das roupas, por meio de transmitir algum tipo de imagem que vai impressionar os outros nas redes sociais, por meio de viagens ou do que for. E é interessante que essa busca, na verdade, ela se revela muitas vezes frustrada. Então, o Jim Carrey, ele tem uma fala que é muito interessante. Então, o Jim Carrey é uma pessoa muito popular, muito famosa. Ele tá nesse lugar que muitas pessoas buscam, de grana, de reconhecimento, de admiração. E ele fala o seguinte: espero que todo mundo possa ficar rico e famoso e tenha tudo o que sempre sonhou, para que possam descobrir que essa não é a resposta. Então, muitas pessoas da humanidade têm estado nesses lugares de projeção, elas têm chegado lá e têm falado: pessoal, não é aqui que a vida é redimida. Não é isso aqui que faz a vida valer a pena. Então, nós temos esse lance dessa fome do ser humano conseguir algo que legitime a vida dele. Nós temos essa busca incessante por meio de coisas que a gente adquire e, no fundo, isso não nos preenche. Então, é muito interessante perceber, na verdade, o convite de Jesus para nós. Então, Jesus, ele nos diz o seguinte: Marcos 8, 36 e 37. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma?
Então, Jesus ele tá nesse momento fazendo um convite para as multidões e falando para as multidões assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Então, Jesus ele faz um convite a uma vida de renúncia, que ela é baseada no entendimento da entrega de Jesus por nós. Então, Jesus ele paga uma dívida que nós não tínhamos como pagar diante de Deus, e dessa forma nós estamos reconciliados com Deus. Dessa forma nós somos redimidos pelo amor de Deus e não precisamos mais buscar essa legitimação e essa redenção em coisas criadas. Na verdade, a nossa identidade e o nosso propósito, eles são agora moldados por quem Deus é, e aí existe esse convite à renúncia, para que a gente morra para esses desejos que na verdade só nos aprisionam. Ninguém que está correndo atrás das coisas que esse mundo pode oferecer é alguém que está vivendo livre, mas na verdade são pessoas que são escravas de todas essas promessas, escravas de até do próprio pecado do coração. Então Jesus ele traz esse convite da renúncia, ele traz esse convite de deixa eu te discipular, deixa eu te liderar, porque a partir disso a sua vida vai ter um sentido que no leito de morte não vai te gerar medo. Às vezes muitos de nós têm medo de morrer porque a gente não tem segurança do que a gente está vivendo, a gente não tem segurança do que a gente está fazendo. Mas se eu e você tomarmos a decisão de seguir o Senhor Jesus, desse momento agora até o restante das nossas vidas, a gente vai ter certeza de que a gente viveu o propósito que Deus separou para nós. A gente não precisa enfrentar a morte com medo, com insegurança, com muitos arrependimentos. Se a gente seguir a voz do Senhor Jesus, a nossa vida, ao final dela, vai ter valido a pena. Beleza? Espero que essa mensagem tenha te edificado e até a próxima.